Você já imaginou o quanto dói ser tratado como lixo justamente por aqueles a quem você entregou sua própria vida? Já sentiu o gosto amargo de ver a porta que você ajudou a construir ser trancada na sua cara? Pare por um instante e respire fundo, porque a história que vamos testemunhar agora não é apenas sobre uma mãe e um filho. É sobre a ferida silenciosa que sangra em milhares de lares neste exato momento, escondida atrás de portões dourados e sorrisos falsos em redes sociais. O que você faria se o seu maior ato de amor fosse transformado na sua maior vergonha? A noite cai pesada sobre a cidade, trazendo consigo uma tempestade que parece lavar a alma do mundo, mas que, para Dona Maria, serve apenas para acentuar o frio que lhe invade os ossos. A câmera desce lentamente do céu carregado de nuvens cinzentas, atravessando a cortina d'água impiedosa, até encontrar uma figura solitária parada diante de uma mansão imponente. O contraste visual é imediato e dilacerante. De um lado, muros altos revestidos de pedra nobre, portões de ferro forjado que brilham sob a luz dos relâmpagos, e a promessa de um calor inalcançável. Do outro, uma senhora pequena, encolhida dentro de um vestido floral desbotado pelo tempo, um tecido simples que já viu dias melhores, mas que ela escolheu com tanto cuidado para esta noite especial. Observe as mãos de Dona Maria. Elas tremem, não apenas pelo vento gelado que corta a rua deserta, mas pela ansiedade que faz seu coração disparar no peito cansado. Essas mãos, marcadas por décadas de trabalho braçal, de roupas lavadas em tanques de cimento e de chão esfregado até brilhar, agora seguram algo com a delicadeza de quem carrega um recém-nascido. Contra o peito, protegendo-a da chuva com o próprio corpo, ela aperta uma travessa de vidro antiga, coberta por um pano de prato bordado à mão. Ali, sob aquele pano úmido, repousa o tesouro da noite, um doce de abóbora caseiro, ainda morno, feito com a receita que seu filho, Roberto, tanto amava quando era apenas um menino correndo descalço pelo quintal de terra batida. O cheiro doce e reconfortante da abóbora com coco e cravo tenta escapar pelas bordas da travessa, lutando contra o cheiro de asfalto molhado e ozônio da tempestade. É o aroma da infância, da memória, do amor que não pede nada em troca. Mas ali, diante daquela fortaleza de luxo, Dona Maria parece uma intrusa em sua própria história. Ela ajeita os cabelos grisalhos, molhados pela chuva que a sombrinha quebrada não consegue conter, e respira fundo, tentando encontrar coragem. Ela não vê a mansão como um símbolo de status, ela vê apenas a casa do seu menino. Na inocência de seu coração materno, ela acredita que aquele portão se abrirá em festa, que braços quentes a envolverão e que, por algumas horas, ela deixará de ser a mulher invisível que limpa o mundo para ser novamente a rainha do lar de seu filho. Mas a vida, às vezes, desenha roteiros cruéis. Enquanto ela estende o dedo trêmulo para tocar a campainha iluminada por um LED azul futurista, o som abafado de risadas e música clássica escapa de dentro da casa. Lá dentro, o mundo é de cristal e veludo. Aqui fora, é de solidão e granizo. O narrador precisa te alertar agora. Ela achava que seria uma noite de abraços e gratidão. Mal sabia ela que aquela travessa, preparada com tanto carinho, voltaria para casa temperada com suas próprias lágrimas. A expectativa nos olhos dela é de um brilho tão genuíno que chega a doer em quem assiste, porque nós que observamos de fora sentimos o peso da tempestade que não vem do céu, mas da alma humana. A câmera foca no rosto dela, iluminado pelos faróis de um carro de luxo que passa na rua, ignorando sua existência. As rugas ao redor de seus olhos contam histórias de sacrifício que ninguém mais lê. Ela aperta a campainha. O som ecoa lá dentro. O coração dela falha uma batida. Ela espera a voz do filho. Ela espera o "Oi, mãe, entra, sai dessa chuva." Mas o silêncio do interfone é mais ensurdecedor do que o trovão que rasga o céu naquele instante. Há uma demora cruel, uma hesitação elétrica no ar.
Alguém viu a câmera de segurança. Alguém viu a senhora de vestido barato e sapatos gastos parada na entrada triunfal. E esse alguém não está sorrindo. Você consegue sentir o nó na garganta se formando? Consegue sentir a injustiça pairando no ar como a névoa fria dessa noite? Dona Maria ajeita o pano bordado sobre o doce mais uma vez, um gesto nervoso de quem quer que tudo esteja perfeito, sem saber que para quem está do outro lado do portão, nada que venha dela jamais será bom o suficiente. Ela é o passado que eles querem esconder no porão. Ela é a raiz que a árvore, agora alta e frondosa, tenta negar que existe. E enquanto a chuva engrossa, transformando a rua em um rio escuro, a vulnerabilidade dessa mãe se torna um espelho para todos nós. Quem nunca teve medo de não ser aceito? Quem nunca temeu que o seu melhor não fosse o bastante? Prepare o seu coração, porque a porta vai se abrir, mas não da maneira que ela espera. O que está prestes a acontecer sobre essa chuva não é apenas um encontro familiar. É o início de uma violação moral que vai te fazer questionar os valores que sustentam nossa sociedade. A dor de Dona Maria está prestes a se tornar visível, palpável, insuportável. E acredite, o que vem depois vai te deixar sem palavras. Se te dói só de imaginar uma mãe sendo barrada na porta do próprio filho, com as mãos cheias de amor e o corpo tremendo de frio, curta este vídeo e se inscreva agora. Você precisa ver como o mundo dá voltas, e eu te prometo, essa volta será histórica. A justiça divina tarda, mas não falha, e você não vai querer perder o momento em que a verdade vier à tona. Para entender a profundidade da tragédia que se desenha sob a chuva, precisamos voltar o relógio. Precisamos sair daquele portão frio e viajar 6 horas no tempo, para um lugar onde o luxo não existe, mas onde o amor transborda pelas janelas. A cena corta abruptamente do cinza da tempestade para o dourado quente de uma cozinha pequena, de piso vermelhão encerado e paredes caiadas de branco. Você consegue sentir o cheiro que domina esse ambiente. Feche os olhos por um segundo. Não é cheiro de perfume caro, nem de aromatizante artificial. É o aroma denso, doce e terroso da abóbora cozinhando lentamente em fogo baixo, misturado com o abraço picante da canela em pau e o perfume floral do cravo da Índia. É aquele cheiro que abraça a gente por dentro, que ativa uma memória ancestral de segurança, de colo de avó, de tempos em que a felicidade cabia numa colher de pau. Dona Maria está ali, de pé diante do fogão antigo de 4 bocas. O calor do fogo cora suas bochechas, disfarçando a palidez do cansaço crônico de anos de faxina. Observe as mãos dela enquanto ela mexe o tacho de cobre. São mãos que contam a história do Brasil esquecido. Mãos de pele grossa, unhas curtas e limpas, dedos deformados levemente pela artrite e pelo trabalho pesado. Mas veja a delicadeza com que essas mesmas mãos seguram a colher de madeira. É um movimento rítmico, quase uma oração. Ela não está apenas cozinhando um doce, ela está alquimizando o afeto. Enquanto o doce borbulha, soltando aquele som espesso e preguiçoso, ploc, ploc. A mente de Maria viaja para 30 anos atrás. A cozinha desaparece e ela vê o quintal de terra batida. Ela vê Roberto, o Betinho, com 5 anos de idade, os joelhos ralados de tanto correr atrás de bola, chorando porque tinha caído. E o que fazia o choro parar não era brinquedo caro, era o doce de abóbora da mãe. Ela se lembra dele sentado no banquinho de madeira, com a boca suja de laranja, dizendo com aquela voz de taquara rachada: "Mãe, quando eu crescer e for rico, vou comprar uma fábrica de abóbora só para a senhora fazer doce todo dia." Ela sorri sozinha na cozinha vazia, um sorriso que ilumina as rugas ao redor da boca. O Betinho cresceu, virou Roberto, virou doutor, ficou rico, mas a fábrica de abóbora nunca veio e ela nunca pediu. Porque para Dona Maria, a riqueza do filho não está na conta bancária que ela desconhece, mas no fato de ele ter se tornado um homem honesto. Ou pelo menos, é isso que ela acredita com todas as forças de sua alma simples. Ela prepara aquele doce não como uma sobremesa para um jantar sofisticado, mas como um talismã.
Ela acredita com a fé inabalável das mães que, ao provar aquele sabor, o Roberto de terno italiano vai se lembrar do Betinho de pé descalço, que a doçura da abóbora vai derreter qualquer gelo que o mundo dos ricos tenha colocado no coração dele. O doce fica pronto. Ela o despeja na travessa de vidro, a única peça chique que ela guardou do seu enxoval de casamento, uma travessa pesada com desenhos de bicos de jaca, que sobreviveu a mudanças, enchentes e dias de fome. Ela espera esfriar, tratando o vidro como se fosse um diamante. Agora, o ritual da vestimenta. Dona Maria caminha até o quarto humilde. Sobre a cama, estendido com um cuidado reverente, está o vestido. É um tecido floral, de fundo azul marinho com pequenas margaridas brancas. Já foi vibrante, hoje é levemente desbotado pelas lavagens à mão. Mas para ela, aquele tecido carrega a glória de um tempo feliz. Ela o veste diante do espelho manchado do guarda-roupa. Ao fechar o último botão, ela não vê a senhora envelhecida que a sociedade ignora. Ela ouve a voz de seu falecido marido, o João, sussurrando em sua memória como fazia nos domingos de missa. Maria, nesse vestido você fica parecendo uma rainha, a rainha da minha vida. Uma lágrima solitária e teimosa escorre, mas ela a limpa rapidamente para não manchar o tecido. Ela está se vestindo de dignidade. Ela quer estar bonita para Nora, Vanessa. Ela sabe de Vanessa é sofisticada, que gosta de coisas de marca, palavras que Maria mal sabe pronunciar. Mas no coração puro de Maria ela pensa, se eu for limpinha, arrumada e com o coração aberto, ela vai ver que eu também tenho o meu valor. Ah, a inocência dos justos. É doloroso ver o quanto ela se esforça para agradar quem já decidiu desprezá-la. Ela penteia os cabelos brancos, prende-os num coque firme e passa um batom rosa pálido que guarda há anos na gaveta. Ela se perfuma com alfazema barata, aquele cheiro de banho tomado, de honestidade. Antes de sair, o toque final. Ela pega o pano de prato que bordou durante as noites de insônia da última semana. Em ponto cruz, com linhas coloridas, ela escreveu: Feliz aniversário, meu filho. Ela cobre a travessa com esse pano. Ali, naquele pacote, vai a herança dela. Não há cheques, não há joias. Há tempo. O tempo que ela gastou escolhendo a abóbora. O tempo cozinhando. O tempo bordando. O tempo amando. Ela sai de casa. O céu já está escuro e a chuva começa a dar os primeiros sinais, fininha, inofensiva. Ela pega 2 ônibus para chegar ao bairro Nobre. Durante o trajeto, ela protege a travessa no colo, ignorando os solavancos, os olhares de cansaço dos outros passageiros. Ela ensaia o que vai dizer. Oi, minha nora, trouxe uma lembrancinha pro Beto, pro Roberto. Ela corrige a si mesma mentalmente. Não posso chamar ele de Beto na frente dos amigos importantes. Quando ela desce no ponto final e caminha as 3 quadras até a mansão, o contraste é brutal. As casas ali têm muros que parecem fortalezas medievais. Câmeras de segurança giram silenciosamente, como olhos mecânicos que julgam quem merece passar. Mas Maria não se intimida. O amor a blinda. Ela caminha com a postura de quem carrega o santo graal. O coração dela bate forte, não de medo, mas de ansiedade boa. A esperança é uma semente dourada brilhando no peito dela. Ela tem certeza absoluta de que, em poucos minutos, estará sentada à mesa, ouvindo a risada do filho e vendo a nora provar o doce e dizer: Dona Maria, a senhora tem mãos de fada. Ela chega ao portão. A chuva aperta. O vento frio despenteia o coque que ela demorou tanto para arrumar. A água começa a molhar o vestido de rainha. Mas nada disso importa agora. Ela está ali. Ela chegou. O narrador precisa te perguntar agora, olhando nos seus olhos. Você já se sentiu assim? Tão cheio de boas intenções, tão armado de amor, acreditando que o mundo vai te receber de braços abertos, sem saber que do outro lado da porta existe um abismo de frieza te esperando. A tragédia de Dona Maria não é ser pobre. A tragédia é que ela está trazendo sua alma numa travessa para um banquete, onde almas não são o prato principal. Ela aperta a campainha, o som ecoa, e naquele segundo, antes de qualquer resposta,
A imagem dela é a definição visual da esperança prestes a ser assassinada. O doce está morno, o coração está quente, mas a maçaneta que vai girar do outro lado, essa maçaneta é feita de gelo. O que acontece quando o amor mais puro encontra a arrogância mais suja? Segure sua respiração. O passado afetuoso acabou de colidir com o presente cruel. A porta vai se abrir, e o que está prestes a sair de lá não é um abraço, é um golpe. E você precisa estar pronto para sentir o impacto. A porta maciça de madeira nobre não se abre de imediato. Há um segundo de atraso, aquele breve instante onde o destino parece prender a respiração. Quando a fechadura eletrônica emite um bip suave e futurista, o som destoa violentamente da simplicidade daquela senhora parada na chuva. A porta gira, pesada, silenciosa, revelando um mundo dourado. Uma lufada de ar-condicionado perfumado escapa para a noite, misturando-se com o cheiro de terra molhada e asfalto. A luz do lustre de cristal do hall de entrada é tão forte que por um momento cega Dona Maria. Ela aperta os olhos, sorrindo aquele sorriso tímido e cheio de dentes que ela ensaiou no ônibus. Ela espera ver o rosto largo e acolhedor de Roberto. Ela espera o abraço de urso. Ela espera o "Mãe, você veio". Mas quem está na moldura da porta não é Roberto. É Vanessa. E se o sorriso de Maria era um sol tentando nascer, a expressão de Vanessa é o eclipse que devora toda a luz. A nora está impecável. Um vestido de seda champanhe que parece flutuar sobre o corpo, joias que capturam a luz do lustre e a devolvem com arrogância, o cabelo loiro perfeitamente escovado, sem um fio fora do lugar. Ela é a imagem do sucesso. Maria é a imagem da sobrevivência. E naquele vão de porta, 2 mundos colidem sem fazer barulho, mas o impacto é capaz de trincar a alma. O sorriso de Maria vacila, mas não morre. A inocência é teimosa. "Boa noite, minha filha", Maria começa, a voz trêmula pelo frio e pela emoção. "Vim trazer um agrado pro..." Vanessa não responde. Ela nem sequer olha nos olhos de Maria. O que acontece a seguir é uma das formas mais cruéis de violência. A indiferença misturada com nojo. Os olhos de Vanessa descem. Eles funcionam como um scanner impiedoso. Eles passam pelo coque grisalho, úmido pela garoa, descem pelo vestido azul marinho de margaridas, aquele que Maria achava que a fazia parecer uma rainha, notam as meias de compressão grossas nos tornozelos inchados e param nos sapatos pretos, gastos e levemente sujos de lama da caminhada. Você já sentiu isso? Aquele olhar que não te vê como ser humano, mas como um erro, um borrão na paisagem perfeita de alguém? É um olhar que despé a sua dignidade sem tocar na sua pele. Vanessa dá um passo à frente, saindo do conforto do hall para a varanda coberta, fechando parcialmente a porta atrás de si. Ela não convida Maria para entrar, ela bloqueia a entrada. O corpo dela é uma barricada de seda e desprezo. A música lá dentro, jazz suave, risadas de taças brindando, soa abafada agora. Vanessa cria uma bolha de silêncio hostil entre elas. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Vanessa não é um grito, é um sussurro sibilado, afiado como uma lâmina de bisturi. É pior do que se ela tivesse gritado, porque o sussurro implica vergonha, implica que a existência de Maria é um segredo sujo que precisa ser contido. Maria encolhe os ombros, num reflexo antigo de quem está acostumada a pedir desculpas por ocupar espaço. Ela aperta a travessa de doce contra o peito, como se o vidro quente pudesse protegê-la do frio que emana da nora. "É aniversário do Beto, do Roberto", Maria corrige rápido, baixando os olhos. "Eu fiz o doce que ele gosta, doce de abóbora com coco, aquele bem apuradinho que ele comia de colher quando era menino. Pensei em fazer uma surpresa." Vanessa solta uma risada curta, seca, sem humor algum. Ela olha para os lados, verificando se algum vizinho ou convidado que chegasse atrasado poderia presenciar aquela cena. "Surpresa?", Vanessa repete, e a palavra sai da boca dela como se fosse veneno. "Você tem noção do tipo de gente que está aí dentro, Maria? Tem empresários, investidores, sócios do Roberto, pessoas que bebem vinhos que custam mais do que a sua casa inteira, e você aparece aqui assim?
Ela faz um gesto vago com a mão, apontando para o corpo inteiro de Maria, como se ela fosse uma mancha de mofo numa parede recém-pintada. Você está molhada, está cheirando a... Vanessa torce o nariz, aproximando-se perigosamente, invadindo o espaço pessoal da sogra. Cheirando a ônix, cheirando a guardado. Você vai entrar e o cheiro de naftalina vai brigar com o perfume francês dos meus convidados. Você não pensou nisso, ou você nunca pensa? O coração de Maria, que batia de ansiedade boa, agora bate descompassado, dolorido. As mãos dela, calejadas de tanto esfregar chão e lavar roupa para pagar os estudos do filho no passado, começam a tremer. O pano de prato bordado com o feliz aniversário parece ridículo agora. O esforço das noites em claro bordando cada letra parece uma piada de mau gosto diante dos diamantes no pescoço de Vanessa. Eu não queria atrapalhar, filha. Maria tenta argumentar, a voz embargada, os olhos marejados buscando alguma humanidade no rosto de porcelana à sua frente. Eu só queria dar um beijo nele, entregar o doce. Eu posso ficar na cozinha. Eu não me importo. Eu espero a festa acabar se for o caso. Só não me deixa ir embora sem ver o meu menino. Vanessa suspira, uma inspiração longa de impaciência, como quem lida com uma criança birrenta ou um animal teimoso. Na cozinha, Vanessa cruza os braços. E o que eu digo se alguém entrar lá para pegar gelo? Ah, essa senhora encolhida no canto com roupas de feira é a mãe do Roberto, o CEO da empresa? Você quer destruir a reputação que levamos anos para construir? É isso? Você quer que pensem que o Roberto veio disso? A palavra disso atinge Maria como um soco físico no estômago. Ela dá um passo para trás, quase tropeçando na borda do degrau molhado. A chuva começa a engrossar, o vento lateral chicoteia as pernas de Maria, mas Vanessa permanece seca, protegida pela marquise, intocável em sua torre de marfim. Maria olha para a travessa em suas mãos. O doce, que horas atrás era ouro, agora parece lixo. Mas é o doce preferido dele, Maria sussurra, uma última tentativa desesperada de validar sua presença, de provar que existe amor ali, que o amor deveria valer mais que a etiqueta social. Vanessa olha para a travessa coberta pelo pano bordado. Ela estende a mão, com as unhas perfeitamente manicuradas, e levanta a ponta do pano com a ponta dos dedos, com nojo, como se estivesse inspecionando uma fralda suja. O cheiro doce da abóbora com cravo e canela sobe, quente e acolhedor. Para qualquer pessoa com alma, seria o cheiro de casa. Para Vanessa, é o cheiro da pobreza. Abóbora! Vanessa solta o pano, deixando-o cair de qualquer jeito. Nós estamos servindo caviar e trufas brancas, Maria. Você acha mesmo que alguém vai querer comer essa pasta laranja e grudenta? Isso é comida de roça. Isso não combina com a nossa mesa. Não combina com a nossa vida. Lá dentro, uma gargalhada alta ecoa. Alguém está contando uma piada. O som da alegria alheia torna a solidão de Maria insuportável. Ela está a 3 metros do filho. Apenas 3 metros. Mas existe um abismo intransponível criado pela soberba de uma mulher que mede o valor das pessoas pela etiqueta da roupa. Maria sente as lágrimas quentes se misturarem com a chuva fria no rosto. Ela se sente pequena, minúscula. Ela olha para o vestido de margaridas. O marido dela estava errado. Ela não é uma rainha. Ali, diante daquele portão dourado, ela foi reduzida a um incômodo, um estorvo. Vanessa, por favor, Maria suplica, e a humilhação na voz dela faria pedras chorarem. Eu peguei 2 ônibus, eu estou cansada. Me deixa só entrar para secar um pouco, tomar um copo d'água. Eu prometo que fico invisível. O rosto de Vanessa endurece. A máscara de polidez cai completamente, revelando a feiura moral que habita sobre a maquiagem cara. Ela olha para o relógio de pulso cravejado de pedras preciosas e depois para a rua escura e chuvosa. Invisível você já deveria ser, diz Vanessa, fria como o mármore do piso onde pisa. Se você entrar, vai molhar o chão, vai sujar o tapete persa. E eu não vou passar a minha noite de festa preocupada se a mãe caipira do meu marido está envergonhando a gente pelos cantos. A crueldade não para de crescer. É uma escalada vertiginosa. Começou com um olhar, virou um sussurro,
transformou-se em desprezo e agora está prestes a virar uma sentença. Vanessa coloca a mão na maçaneta para voltar para dentro. O movimento é claro. Ela vai fechar a porta. Ela vai deixar Maria do lado de fora. Vai embora, Maria. A ordem é final. Volte para o seu mundo. O Roberto não precisa disso. Ele evoluiu. Você é a âncora que prende ele ao passado. Faça um favor a ele. Desapareça antes que alguém te veja. O espectador precisa sentir o sangue ferver agora. Olhe para as mãos de Dona Maria. Elas não tremem mais só de frio, mas de uma dor que não tem nome. A travessa de doce está pesada. O amor dela foi pesado e medido, e aos olhos dessa mulher foi considerado insuficiente. Mas Vanessa cometeu um erro, o erro fatal dos arrogantes. Ela acha que o silêncio de Maria é fraqueza. Ela acha que ao fechar essa porta, a história acaba. Ela não viu que na janela do andar de cima, uma cortina se mexeu levemente. Ela não sabe que a injustiça, quando atinge esse nível de crueldade, grita tão alto que até Deus para o que está fazendo para ouvir. A porta começa a se fechar. A luz dourada vai diminuindo, transformando-se numa fresta, depois numa linha, até desaparecer com um clique seco. Maria está sozinha, na chuva, com o doce rejeitado. E o barulho da tempestade agora parece um rugido. Prepare o seu coração. O que você acabou de ver foi a humilhação. Mas o que vem a seguir? O que vem a seguir é a queda que precede o milagre. A porta se fechou, mas o destino acabou de abrir as contagens para o acerto de contas. Você não vai acreditar no que a chuva vai trazer. O som da tranca girando não foi apenas um ruído mecânico, foi o som de um coração se partindo em dois. Clique, seco, definitivo. Aquele barulho ecoou dentro do peito de Dona Maria mais alto do que o trovão que rasgou o céu naquele exato instante. Você consegue ouvir esse som? O som de ser trancada do lado de fora da vida da pessoa que você colocou no mundo? A chuva, que antes era uma garoa incômoda, agora desabava como se o próprio céu estivesse chorando a dor que Maria se recusava a gritar. A água gelada encharcou o vestido floral em segundos. O tecido barato, que horas antes ela alisava com tanto orgulho diante do espelho manchado de seu quartinho, agora colava em seu corpo frágil, pesando como chumbo. O frio não vinha apenas do vento cortante que assobiava entre as grades do portão luxuoso. Vinha da alma. É um frio que casaco nenhum resolve, um gelo que congela as memórias felizes, transformando a lembrança do sorriso do filho em uma ferida aberta. Maria não bateu na porta, ela não gritou. A dignidade dos humildes é silenciosa, quase sagrada. Ela apenas ficou ali, parada, olhando para a madeira maciça e envernizada que a separava do calor, da luz e do seu menino. Ela olhou para a travessa em suas mãos. O pano de prato bordado, com seus pontos em cruz feitos à mão, agora estava ensopado, grudado no vidro. A água da chuva se misturava à calda do doce de abóbora que escorria pelas bordas, como se o próprio doce estivesse sangrando. O que você faria se fosse a sua mãe ali, encolhida sob a tempestade, tratada como um animal sarnento? O que você faria? É impossível assistir a isso sem sentir um nó na garganta, uma vontade de atravessar a tela e cobrir essa senhora, de dizer a ela que ela importa, que ela tem valor. Enquanto isso, do outro lado daquela barreira intransponível, o mundo continuava girando, alheio e cruel. Vanessa se afastou da porta com um suspiro de alívio, como quem acaba de se livrar de um saco de lixo mal cheiroso. Ela sacudiu as mãos no ar, como se quisesse limpar o contágio da pobreza de sua pele perfumada. O som da festa abafava a tempestade lá fora. Risos de cristal, tilintar de taças, conversas sobre viagens à Europa e carros do ano. Vanessa alisou seu vestido de seda, compôs um sorriso falso no rosto e voltou para o salão, deslizando pelo piso de mármore, aquele mesmo mármore que ela disse que Maria sujaria. "Quem era, querida?" perguntou uma convidada segurando uma taça de champanhe. Vanessa nem piscou. A mentira saiu de seus lábios com a facilidade de quem não teme a Deus. Ninguém importante, apenas uma pedinte que se perdeu. Estava vendendo doces velhos ou algo assim. Eu disse que aqui não damos esmolas, damos oportunidades, mas ela não entenderia. Já resolvi. Uma pedinte.
A mulher que sacrificou a própria juventude, que trabalhou de sol a sol com as mãos na terra e no cimento para construir o alicerce daquele homem, foi reduzida a uma pedinte. A crueldade de Vanessa não estava apenas em expulsar, estava em apagar a identidade de Maria. Ela queria matar a mãe para ficar apenas com o filho bem-sucedido, como se Roberto tivesse nascido de uma chocadeira de ouro, sem passado, sem raízes. Lá fora, a escuridão era total. As luzes da varanda se apagaram, talvez um temporizador automático ou talvez mais um ato de maldade para garantir que a visita indesejada não encontrasse abrigo nem mesmo na sombra da marquise. Maria tateou o escuro. Seus sapatos, gastos e velhos, já estavam encharcados. Ela começou a tremer violentamente. Seus lábios estavam roxos. Ela deu um passo para trás, em direção ao jardim, e depois outro. Ela não podia ir embora ainda, não sem ver ele, nem que fosse de longe, nem que fosse pela fresta da janela. O amor de mãe é teimoso, ele resiste onde o orgulho já teria desistido há muito tempo. Ela caminhou pela grama molhada, contornando a mansão, procurando uma janela, uma luz, um vislumbre do rosto de Roberto. Ela encontrou um vidro grande, que dava para a sala de jantar. A cena que ela viu lá dentro era o retrato da injustiça. Uma mesa farta, candelabros de cristal, pessoas elegantes comendo iguarias que ela nem sabia pronunciar o nome. E lá estava ele, Roberto. Ele parecia procurar algo, seus olhos varriam o salão, inquietos. Ele estava bonito, imponente em seu terno caro. Maria sorriu, um sorriso triste e trêmulo no meio da chuva. Como ele cresceu, ela pensou, como ele está longe. Maria encostou a mão no vidro frio. Do lado de dentro, o calor. Do lado de fora, o dilúvio. A travessa de doce pesava em seu outro braço, inútil, ridícula. Ela sentiu uma tontura. A idade, o cansaço da viagem, o choque emocional, suas pernas fraquejaram. Ela escorregou lentamente, apoiada na parede externa da casa que, ironia suprema, foi paga com o dinheiro que ela mandava todos os meses, escondido, para ajudar o Beto a começar a vida. Ela se sentou na lama, protegendo o doce com o próprio corpo curvado. Ela era a imagem do abandono absoluto. Uma mãe descartada na sarjeta da própria generosidade. Mas o silêncio daquela cena gritava. A natureza parecia revoltada. O vento açoitava as árvores do jardim como se quisesse arrancar aquela mansão do chão. E foi nesse momento, no auge da dor, quando Maria fechou os olhos e aceitou a derrota, que algo aconteceu dentro da casa. Roberto não estava apenas procurando, ele estava sentindo. Existe um cordão invisível que liga mãe e filho, um fio que não se rompe com distância, nem com dinheiro, nem com mentiras de noras arrogantes. Ele sentiu um arrepio. Ele parou de responder aos convidados. O sorriso dele desapareceu. Ele olhou para Vanessa, que ria alto do outro lado da sala, e viu algo nela que nunca tinha visto antes, uma feiura que maquiagem nenhuma cobria. "Onde está minha mãe?" Ele perguntou para si mesmo, mas a pergunta ecoou em seu espírito como um alarme. Ele caminhou até a janela. A mesma janela onde Maria estava encolhida do lado de fora, abaixo do parapeito, invisível na escuridão. Roberto colocou a mão no vidro, exatamente no mesmo lugar onde, segundos antes, a mão de sua mãe havia estado. O calor da mão dele encontrou o frio deixado pela mão dela, separados apenas por alguns milímetros de vidro temperado e um abismo de mentiras. Ele olhou para a chuva lá fora. A tempestade estava violenta. Vanessa disse que ela não veio. Ele sussurrou, mas o coração dele gritava: mentira. Dona Maria, lá embaixo, na lama, sentiu suas forças se esvaírem. Ela abraçou a travessa de doce como se fosse o próprio Roberto bebê. "Me perdoa, meu filho", ela sussurrou para o vento. "Me perdoa por não ser a mãe que a sua esposa queria que eu fosse." A injustiça atingiu seu ponto máximo. Não há dor maior no mundo do que a de uma mãe que se sente um erro na vida do filho. A tela escurece com o som da chuva batendo implacável sobre essa mulher santificada pelo sofrimento.
A indignação que você está sentindo agora não é por acaso, é um chamado. Se essa injustiça também te causa revolta, se o seu sangue ferve ao ver a arrogância pisar na humildade, curta este vídeo e se inscreva agora mesmo. A justiça divina tarda, mas não falha, e o que vai acontecer a seguir vai lavar a sua alma. Você precisa ver a resposta que o destino preparou. Não saia daí. O universo tem uma maneira curiosa de gritar em silêncio. Dentro daquela mansão, o som era de cristal tinindo contra cristal, risadas fabricadas e o jazz suave que tentava, em vão, preencher o vazio daquelas almas. Mas Roberto não ouvia mais nada disso. Você já sentiu isso? Aquele aperto repentino no peito, aquela certeza gélida que desce pela espinha sem aviso prévio, aquele instante em que o sangue gela e o mundo ao redor perde a cor, porque o seu espírito sabe de algo que os seus olhos ainda não viram? É o chamado, é o cordão umbilical invisível que nunca, jamais foi cortado. Roberto estava parado no centro do salão, segurando uma taça de vinho que parecia pesar 1 tonelada. Vanessa se aproximou, deslizando em seu vestido de seda, um sorriso vitorioso nos lábios pintados de vermelho. Ela tocou o ombro dele, uma carícia que, pela primeira vez, pareceu a Roberto o toque frio de uma cobra. Amor, ela sussurrou, tentando trazê-lo de volta para a farsa daquela festa perfeita. O diretor da empresa está esperando um brinde. Vamos. Roberto olhou para ela, mas ele não a viu. Ele viu a mentira. Ele viu a sombra que passava por trás daqueles olhos verdes. Ela veio, não veio. A voz dele saiu rouca, baixa, mas com uma autoridade que fez o sorriso de Vanessa vacilar por 1 milésimo de segundo. Quem? Do que você está falando, Beto? Ela riu, um som nervoso, tentando disfarçar. Sua mãe? Eu já disse, ela ligou dizendo que não se sentia bem. Sabe como é gente da roça, não gostam de sair de casa. A palavra ecoou na mente de Roberto como um trovão, sincronizada com um estrondo real que sacudiu as janelas da mansão naquele exato momento. A luz piscou. O jazz parou. E no breve silêncio que se instalou antes que o gerador de emergência entrasse em ação, Roberto ouviu. Não com os ouvidos, mas com a alma. Ele ouviu o silêncio de quem espera. Ele largou a taça. O vinho tinto manchou a toalha branca imaculada da mesa de aperitivos, espalhando-se como uma ferida aberta. Ninguém se mexeu. O som do vidro quebrando foi o gatilho. Roberto, o que você está fazendo? Vanessa sibilou, agora com medo, segurando o braço dele. Ele se desvencilhou com um puxão brusco, sem olhar para trás. Ele caminhou. Não, ele não caminhou. Ele marchou. Ele atravessou o salão como um homem que acorda de um coma profundo. Os convidados abriam caminho, assustados com a expressão em seu rosto. Ele não via ternos, não via joias, não via a decoração milionária. Ele só via a porta. Aquela porta imensa de madeira maciça que separava o seu mundo de ilusão da verdade brutal que o aguardava lá fora. Ele girou a maçaneta dourada. O vento invadiu o hall de entrada com violência, trazendo a chuva para dentro, molhando o piso de mármore italiano. Vanessa gritou algo sobre o vento, sobre fechar a porta, mas a voz dela foi engolida pela tempestade. Roberto saiu. A chuva o atingiu como um tapa de realidade. A água gelada encharcou seu terno de R$3.000 em segundos. O vento desarrumou seu cabelo perfeitamente penteado. Mas ele não parou. Ele desceu os degraus da varanda, seus sapatos de couro afundando na lama do jardim. Ele olhou para a esquerda. Nada. Olhou para a direita. Escuridão. Mãe! Ele gritou. A voz dele foi roubada pelo vento. Mãe! E então um relâmpago cortou o céu, iluminando o jardim por um segundo aterrorizante. E ele a viu. Lá estava ela. Não a mulher forte que carregava lenha nas costas. Não a matriarca que sorria enquanto sovava pão na madrugada. O que ele viu foi um pequeno monte de roupas molhadas, encolhido contra a parede lateral da casa,
tremendo convulsivamente. Ela parecia tão pequena, tão frágil, como se a chuva estivesse tentando apagá-la da existência. O coração de Roberto se partiu em 1000 pedaços. A dor física foi tão intensa que ele quase dobrou os joelhos. Ele correu. Ele não se importou com a lama. Ele não se importou com a dignidade, com a etiqueta, com os olhares dos convidados que agora se aglomeravam nas janelas de vidro, assistindo a cena como se fosse um filme de terror. Ele se jogou na grama encharcada. Ele caiu de joelhos na lama, estragando a calça de alfaiataria, sujando as mãos, destruindo a imagem do empresário de sucesso. Mãe, a voz dele quebrou. Ele tocou o ombro dela. Ela estava gelada, tão gelada que parecia feita de mármore. Dona Maria levantou o rosto devagar. A água escorria por suas rugas, se misturando com as lágrimas que ela já não tinha forças para segurar. Seus lábios estavam roxos, tremendo de frio. Mas quando ela viu o filho, aquele brilho teimoso e divino que só as mães possuem, acendeu-se em seus olhos cansados. Ela não reclamou. Ela não acusou. A primeira coisa que ela fez foi tentar se arrumar, passar a mão suja de barro no cabelo molhado, envergonhada. Meu filho, ela sussurrou, os dentes batendo. Me perdoa, eu não queria atrapalhar sua festa. Eu só queria te ver. A moça disse que eu não podia entrar, que eu ia sujar. Roberto sentiu um nó na garganta que o impedia de respirar. Cada palavra dela era uma facada em sua consciência. A moça disse: Vanessa. Não fala nada, mãe. Pelo amor de Deus, não me pede perdão. Ele chorou, as lágrimas quentes se misturando à chuva fria em seu rosto. Ele tirou o paletó, aquele paletó importado, símbolo de seu status, de sua ascensão social. Ele o tirou com raiva, como se o tecido queimasse sua pele. E com uma ternura infinita, ele o colocou sobre os ombros da mãe. Foi nesse momento que ele percebeu. As mãos dela, aquelas mãos calejadas, deformadas pelo trabalho pesado de anos na roça, estavam agarradas a algo. Ela segurava uma travessa de vidro barata, coberta com um pano de prato bordado à mão, agora encharcado e sujo de lama. Ela protegia aquela travessa contra o peito, como se fosse um tesouro sagrado, como se fosse a única coisa de valor que lhe restava no mundo. O que é isso, mãe? Ele perguntou, acariciando as mãos dela para tentar aquecê-las. Dona Maria olhou para a travessa. Ela sorriu, um sorriso tímido e doloroso. É o seu doce, meu filho. Doce de abóbora com coco. Aquele que você gostava quando era menino. Eu trouxe de longe. Achei que você ia gostar, mas acho que estragou com a chuva. Roberto olhou para aquele doce. Imagine a cena. De um lado, dentro da casa, mesas fartas com caviar, salmão, queijos importados que custavam mais do que a aposentadoria inteira dela. Do outro lado, na lama, um doce de abóbora simples, feito em um fogão a lenha, trazido em um ônibus lotado por horas a fio. Naquele instante, o valor das coisas se inverteu dentro da cabeça de Roberto. O caviar se tornou lixo, o salmão se tornou cinzas, e aquele doce de abóbora, ali na chuva, se transformou na coisa mais preciosa, mais rica e mais nobre que ele já tinha visto em toda a sua vida. Não era comida, era amor materializado. Era a essência de quem ela era. Ela não tinha ouro para dar, então ela deu o seu tempo, o seu suor, a sua dedicação. Roberto pegou a travessa das mãos dela. Ele não se importou que o pano estivesse sujo. Ele segurou o vidro com reverência. Não estragou, mãe, ele disse, olhando nos olhos dela com uma intensidade nova. É o melhor presente que eu já ganhei na vida. Ele se levantou, mas não sozinho. Ele passou o braço por baixo dos braços dela e a ergueu. Dona Maria mal conseguia ficar em pé, suas pernas falhavam, mas Roberto era sua sustentação. Ele era a rocha agora. A chuva continuava caindo, mas Roberto não sentia mais frio. Ele sentia fogo, uma chama de indignação e justiça que queimava de baixo para cima, consumindo a cegueira que o dominou por anos. Ele olhou para a mansão.
Lá, parada na porta, protegida pela marquise, estava Vanessa. Ela olhava para a cena com uma expressão de horror e nojo. Ela via o marido sujo de lama, abraçado a uma velha maltrapilha. Ela se preocupava com o que os convidados estavam pensando. Roberto cruzou o olhar com ela. Não houve palavras. Não precisava. O olhar de Roberto atravessou a distância como uma flecha. Não era mais o olhar do marido apaixonado e submisso. Era o olhar de um homem que acaba de descobrir que dormia com o inimigo. Era o olhar do julgamento. Vanessa recuou um passo, instintivamente. Ela sentiu. Ela soube naquele momento que algo havia se quebrado para sempre. A estrutura de mentiras que ela construiu estava tremendo, prestes a desabar. "Vamos entrar, mãe", Roberto disse, alto o suficiente para que o vento não levasse suas palavras. Não, meu filho, eu estou suja, vou sujar o chão. Maria resistiu, tentando se soltar, a vergonha ainda falando mais alto que o frio. Roberto segurou-a com firmeza. Ele a virou em direção àquela porta imensa. Essa casa não vale um fio do seu cabelo branco, Dona Maria. Se o chão se sujar com a sua lama, é o chão que vai ser abençoado. Ele começou a caminhar, passo a passo, pesado, determinado. Ele carregava a mãe de um lado e o doce de abóbora do outro. Ele estava caminhando de volta para a luz, mas não para se juntar à festa. Ele estava indo para encerrá-la. Você consegue sentir a energia mudando? O que era humilhação se transformou em honra. O que era vergonha se transformou em glória. A figura de Roberto, sujo e molhado, carregando sua mãe, era 1000 vezes mais majestosa do que qualquer rei em seu trono. Eles subiram os degraus. Vanessa tentou bloquear a passagem, as mãos trêmulas. "Roberto, por favor, leve-a pelos fundos. Pense na nossa reputação", ela sussurrou, desesperada. Roberto parou. Ele estava a centímetros do rosto dela. A água pingava de seu nariz. "Sai da frente, Vanessa", ele disse. A voz era calma, mortalmente calma. "Ou eu passo por cima de você." Vanessa congelou. Ela nunca tinha visto aquele homem. O medo a paralisou e ela se afastou, encostando-se no batente da porta. Roberto e Maria cruzaram o umbral. O silêncio no salão foi absoluto. A música havia parado de vez. Dezenas de pares de olhos se voltaram para eles. Pessoas com taças de cristal nas mãos, vestidas com fortunas, encaravam a senhora simples, tremendo de frio, com os sapatos gastos deixando pegadas de barro no mármore branco importado. Dona Maria abaixou a cabeça, querendo desaparecer. Ela se sentia a menor criatura do mundo, mas Roberto não permitiu. Ele ergueu a cabeça. Ele ergueu a travessa de doce. Ele caminhou até o centro do salão, arrastando consigo o peso da verdade. Ele parou diante da mesa principal, onde o bolo de 3 andares reinava soberano. Com um movimento brusco, Roberto empurrou uma bandeja de prata com canapés finos para o lado. Os convidados arfaram. O som da prata raspando na mesa foi um grito de guerra. No lugar de destaque, bem no centro, sobre a luz do lustre de cristal, ele depositou a travessa de doce de abóbora com o pano encardido. Era um contraste agressivo, o luxo versus a realidade, a aparência versus a essência. Ele se virou para os convidados, mas seus olhos buscavam apenas uma pessoa, Vanessa, que entrava agora, pálida como um fantasma, sabendo que o seu reinado de aparências estava com os minutos contados. Roberto respirou fundo. O ar em seus pulmões parecia diferente agora, mais limpo. O sopro de fé havia acontecido. Ele não era mais apenas um filho. Ele era a espada da justiça. E ele tinha algo no bolso interno do paletó molhado. Um papel. Um papel velho, amarelado, dobrado em 4 partes, que queimava contra o seu peito. Ele passou o braço ao redor da mãe, aquecendo-a diante de todos. "Vocês estão olhando para a lama no chão?" Roberto perguntou, sua voz ecoando no salão silencioso. "Pois eu sugiro que olhem bem, porque essa lama vale mais do que todos os diamantes que estão nesta sala."
O coração de Maria batia descompassado. Ela não entendia o que estava acontecendo. Ela só sentia o calor do filho. Mas o que viria a seguir? O que viria a seguir não seria apenas uma defesa. Seria uma revelação capaz de fazer as paredes daquela mansão tremerem até a fundação. A atmosfera está carregada. O ar está elétrico. A verdade, quando represada por muito tempo, não vaza. Ela explode. E a represa acabou de romper. Prepare-se, porque o que Roberto vai tirar do bolso agora não é apenas um papel. É a sentença final da arrogância. E você não vai querer perder nenhuma vírgula desse julgamento. O som da chuva, que antes parecia uma tempestade furiosa do lado de fora, agora era apenas um sussurro distante contra as vidraças blindadas. O verdadeiro trovão estava ali dentro, no centro daquele salão iluminado por lustres que custavam mais do que uma vida inteira de trabalho de muita gente. Roberto permanecia imóvel diante da mesa farta. Ao seu lado, Dona Maria, pequena, encolhida, com os cabelos grisalhos grudados na testa pela água fria, segurava a manga do paletó do filho como se fosse a única boia em um oceano revolto. E do outro lado, Vanessa. Vanessa, a mulher que minutos antes desfilava como uma imperatriz intocável, agora tinha a postura rígida de quem sente o chão de mármore começar a rachar sobre os pés de salto alto. Você consegue imaginar a tensão elétrica que percorria aquele ambiente? Não era apenas constrangimento, era o prelúdio de um terremoto moral. Os convidados, com suas taças de cristal suspensas no ar, pareciam estátuas de cera. Ninguém ousava respirar. Ninguém ousava desviar o olhar daquela travessa de vidro simples, com um pano bordado encardido, que agora ocupava o lugar de honra, empurrando o caviar e o fazão para a irrelevância. Roberto passou a mão pelo rosto molhado, limpando a água da chuva, mas seus olhos não deixaram Vanessa nem por um segundo. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó encharcado. O tecido estava pesado, frio, mas o que ele buscava ali dentro queimava. Vanessa, a voz de Roberto quebrou o silêncio. Não foi um grito, foi um tom baixo, grave, que reverberou nas paredes do estômago de cada pessoa presente. Você disse, antes de eu sair, que minha mãe mancharia a imagem desta casa, que ela não tinha classe para estar entre nós. Vanessa tentou sorrir, um esgar nervoso, olhando para os convidados em busca de cumplicidade, mas encontrou apenas rostos curiosos e julgadores. Amor, por favor, ela tentou, a voz falhando, aguda demais. Você está estressado, está molhado. Vamos conversar no escritório. Não vamos estragar a festa com assuntos domésticos. Assuntos domésticos? Roberto soltou uma risada curta, sem humor algum. Ele tirou o papel do bolso. Era um documento antigo, as bordas amareladas pelo tempo, agora úmidas pela chuva recente. Ele o desdobrou lentamente. O som do papel molhado sendo aberto foi o único ruído na sala. Crack. 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 Como ossos se partindo. Roberto ergueu o papel. Vocês veem isso? Ele perguntou, girando o corpo para mostrar o documento aos convidados. Vanessa sempre disse a todos vocês que nós construímos este império juntos, que a sofisticação dela, somada ao meu trabalho, ergueu estas paredes. Ela adora contar a história do casal de sucesso, não é? Ele caminhou até a nora, parando a um passo dela. O cheiro de chuva que emanava dele se misturava ao perfume caro e enjoativo dela. Mas existe uma mentira que a gente conta tantas vezes que acaba acreditando nela, Vanessa. E hoje, essa mentira morre. Dona Maria apertou o braço do filho. Roberto, não precisa. Vamos embora. Ela sussurrou, com medo do escândalo, com aquele coração de mãe que prefere engolir o veneno a ver o filho sofrer. Mas Roberto beijou a testa da mãe, um gesto de reverência sagrada, e voltou-se para a esposa. Leia, Vanessa. Ele estendeu o papel na altura dos olhos dela. Vanessa recuou, seus olhos se arregalaram.
Ela conhecia aquele papel. Ela sabia que ele existia, mas achava que estava enterrado, esquecido em alguma gaveta trancada do passado, longe de sua realidade brilhante. Eu não vou ler nada, ela sibilou, tentando manter a pose, mas suas mãos tremiam tanto que ela derrubou a taça de champanhe que segurava. O cristal se estilhaçou no chão. O som foi agudo, cortante. Ninguém se mexeu para limpar. Então eu leio, Roberto declarou, e sua voz ganhou a potência de um juiz proferindo uma sentença final. Escritura pública de compra e venda. Imóvel situado na Rua das Acácias, número 100. Valor integralmente quitado. Ele fez uma pausa dramática. O ar parecia ter sido sugado da sala. E aqui, na linha do proprietário, Roberto apontou com o dedo trêmulo de raiva contida. Não está o meu nome, Vanessa. E com certeza absoluta, não está o seu. Ele virou o papel para a luz do lustre, para que não houvesse dúvidas. Proprietária, Maria da Graça dos Santos. Um murmúrio coletivo correu pelo salão. Olhares de choque se voltaram para a senhora humilde, de roupas simples e sapatos gastos, que olhava para o chão como se pedisse desculpas por existir. Roberto continuou, e agora as lágrimas se misturavam à água da chuva em seu rosto. Vocês olham para as mãos dessa mulher e veem calos, veem unhas mal feitas, veem pele grossa. Ele pegou a mão da mãe e a ergueu, exibindo-a como um troféu de guerra. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o cimento desta casa, eu vejo os tijolos. Ele se virou para Vanessa, que estava pálida, a respiração ofegante, como se estivesse sufocando em seu próprio vestido de grife. Enquanto você estava escolhendo a cor das cortinas e reclamando que o tom de bege não era chique o suficiente, essa mulher estava de joelhos, esfregando o chão de fábrica, dobrando turno, comendo o resto de marmita fria para economizar cada centavo. A voz de Roberto embargou, mas ele forçou as palavras para fora. Cada centímetro quadrado de mármore onde você pisa com seus sapatos italianos foi pago com a dor nas costas dela, com a artrite que ela tem nos dedos, com a vida que ela deixou de viver para que eu pudesse ser o doutor que você tanto gosta de exibir. Você já sentiu o peso da ingratidão? É um peso físico. E naquele momento, ele caiu sobre os ombros de Vanessa com a força de uma tonelada. A máscara dela não apenas caiu, ela se desintegrou. A mulher sofisticada, a anfitriã perfeita, foi despida diante de todos. O que restou foi apenas uma pessoa pequena, mesquinha e assustada. Roberto, Vanessa tentou, chorosa, apelando pela pena. Eu não sabia, eu só queria que a festa fosse perfeita para você. Perfeita? Roberto soltou a mão da mãe suavemente e foi até a mesa. Ele pegou a colher de prata que estava servida no caviar. Com um movimento decidido, ele ignorou a iguaria cara e mergulhou a colher na travessa de doce de abóbora. O doce cedeu, macio, laranja, brilhante. Ele levou a colher à boca. Fechou os olhos. Isso é perfeito, Vanessa. Ele engoliu e parecia que aquele doce o curava por dentro. Isso tem gosto de verdade. Tem gosto de amor. Coisa que nenhum dinheiro que você gasta consegue comprar. Ele se virou para os convidados, ainda com a colher na mão. Minha mãe foi expulsa desta casa hoje, barrada como um animal sarnento na porta da propriedade que ela comprou. Ele olhou fundo nos olhos de um dos sócios da empresa que estava na primeira fila. Se alguém aqui acha que classe é vestir seda e tratar os outros como lixo, por favor, a porta da rua é serventia da casa. Mas se vocês querem saber o que é nobreza de verdade... Roberto apontou para Dona Maria. A nobreza está ali, naquela mulher que, mesmo humilhada, não levantou a voz. Naquela mulher que trouxe o único presente que o dinheiro dela podia pagar, mas que vale mais do que toda essa banquetaria fútil. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais tenso. Era reverente. Os convidados começaram a se mover, não em direção à saída, mas em mudança de postura. A vergonha de Vanessa era palpável, uma mancha escura que se espalhava ao redor dela, isolando-a. Ela recuou, passo a passo, até bater as costas na parede decorada. Ela estava sozinha.
cercada por luxo, mas completamente só. Dona Maria, ainda trêmula, olhou para o filho. Seus olhos marejados brilhavam com uma mistura de dor e um orgulho avassalador. Ela nunca quis a casa, ela nunca quis o reconhecimento. Ela só queria o filho. E ali, naquele momento, ela percebeu que o tinha de volta. O menino que ela criou havia se tornado um homem de verdade. Roberto estendeu a mão para a mãe novamente. Vem, mãe, senta aqui. Ele puxou a cadeira da cabeceira, a cadeira que Vanessa ocupava minutos antes. A cadeira da rainha. O lugar é seu, sempre foi. Maria hesitou. Ela olhou para o estofado de veludo, depois para suas roupas molhadas. Vou molhar tudo, meu filho. Que mole, Roberto disse, sorrindo entre as lágrimas. A gente troca o estofado, mas a honra de ter a senhora sentada aqui, isso não tem preço. Dona Maria sentou-se. Foi um momento de coroação sem coroa. Uma senhora simples, na cabeceira de uma mesa imperial, com uma travessa de doce de abóbora à sua frente, como se fosse o banquete mais sagrado da terra. Roberto olhou para Vanessa, encolhida no canto. E você, Vanessa, ele disse, e a frieza voltou à sua voz, mas agora temperada com uma decepção profunda. Você tem uma escolha a fazer agora. Você pode continuar vivendo de aparências lá fora, na chuva, onde você colocou minha mãe, ou você pode aprender pela primeira vez na vida o que significa humildade. A escolha estava lançada. O mundo de Vanessa havia colapsado. A escritura em cima da mesa era a prova física de sua cegueira. Ela olhou para a porta aberta, onde a chuva caía, e depois para a sogra sentada na cabeceira. O clímax atingiu seu ápice. A justiça não veio com violência, veio com a verdade nua e crua. O doce de abóbora, antes rejeitado como lixo, agora era o centro das atenções, o símbolo da vitória da essência sobre a aparência. Mas a história ainda não acabou. O orgulho foi quebrado, sim. A verdade foi revelada. Mas o que acontece quando a pessoa que foi humilhada recebe o poder de julgar o seu opressor? A vingança é doce, mas o perdão é divino. Dona Maria está com a faca e o queijo na mão, ou melhor, a colher e o doce. O que ela fará a seguir vai definir não quem Vanessa é, mas quem Maria é. E essa lição final, essa lição vai fazer você repensar cada relação da sua vida. Se o seu coração está acelerado, se você sentiu a justiça lavando a sua alma, não ouse sair agora. Porque o fechamento dessa história não é sobre quem ganha ou quem perde. É sobre o que sobra quando tudo mais é retirado. Prepare o lenço. O que vem a seguir é a prova de que o amor é a única força capaz de dobrar joelhos que nunca se curvaram. O silêncio no salão de festas não era vazio. Era pesado, tenso, quase sagrado. Era o tipo de silêncio que antecede um milagre ou uma sentença de morte. Todos os olhares convergiam para aquele quadro improvável. Uma senhora de vestido floral desbotado sentada no trono de veludo, enquanto a rainha da festa, Vanessa, encolhia-se contra a parede, reduzida a pó por sua própria soberba. Você consegue sentir o peso desse momento. Imagine estar na pele de Vanessa agora. O mundo que ela construiu sobre a areia da aparência acabara de ser varrido pela maré da verdade. Ela olhava para o chão de mármore, o mesmo mármore que ela mandava polir 3 vezes ao dia, e percebia que ele não lhe pertencia. As paredes, os lustres, os quadros caros, tudo gritava o nome de Maria. Roberto permaneceu de pé ao lado da mãe, como um guarda-costas de sua dignidade. Ele não olhava para a esposa com ódio, mas com uma piedade que doía mais do que a raiva. A raiva passa, mas a pena é o atestado de que alguém perdeu o respeito. Vanessa tentou dar um passo em direção à porta aberta, onde a chuva havia diminuído para uma garoa fina e triste. Ela achou que a expulsão seria recíproca. Olho por olho. Ela havia expulsado a sogra. Agora, a lógica do mundo dizia que ela seria jogada na rua. Mas a lógica de Dona Maria nunca foi a deste mundo. Maria observou a nora. Seus olhos cansados, cercados por rugas que contavam histórias de sacrifício, não viam uma inimiga. Viam uma menina perdida, deslumbrada por brilhos falsos. Alguém que tentava preencher um vazio interior com móveis caros e desprezo alheio. Lentamente,
Com a calma de quem já enfrentou tempestades piores do que um jantar desastroso, Dona Maria estendeu a mão, não para apontar o dedo, não para acusar. Ela pegou a colher de prata que repousava no doce de abóbora. O som do metal tocando a louça ecoou no salão. Cling. Vanessa. A voz de Maria saiu rouca, mas firme. Não havia tremor. A chuva a havia molhado, mas a verdade a havia aquecido. Vanessa levantou os olhos, a maquiagem borrada desenhando caminhos escuros em seu rosto pálido. Ela esperava o golpe final, o insulto, o "eu te avisei". "Senta aqui, minha filha", disse Maria. A frase atingiu os convidados como um choque elétrico. Minha filha. Depois de ser chamada de pedinte, de lixo, de vergonha, Maria devolvia com filha. Vanessa balançou a cabeça, incrédula. Eu não posso", sussurrou ela, a voz quebrada pelo choro entalado. "Eu te coloquei na chuva." A chuva só molha o corpo, Vanessa. O que mata é a secura da alma, respondeu Maria, servindo uma porção generosa do doce laranja e brilhante em um prato de porcelana fina. A vida já me bateu muito, menina. Eu não tenho tempo para carregar o peso do rancor. O rancor é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. E eu quero viver. Maria empurrou o prato suavemente pela mesa longa, até que ele parasse diante de uma cadeira vazia ao seu lado. Senta, o doce tá quente, e a mesa é grande o suficiente para nós duas. Mas só se você deixar a sua vaidade lá fora, junto com a chuva. Aqui dentro, nesta mesa, só senta a família. Roberto olhou para a mãe, e naquele instante ele entendeu tudo. A casa não era o legado dela. O dinheiro não era a herança. Aquilo era a herança. Aquela capacidade sobre-humana de perdoar o imperdoável, de construir pontes onde os outros cavam abismos. Vanessa caminhou até a mesa. Seus passos eram lentos, vacilantes. A arrogância havia desaparecido, despida como uma roupa velha. Ela se sentou ao lado da mulher que desprezara. Com as mãos trêmulas, Vanessa pegou a colher. Ela levou o doce à boca. O sabor era simples: abóbora, açúcar, cravo e canela. Mas ao tocar sua língua, aquele gosto destravou algo profundo dentro dela. Não tinha gosto de passado, como ela dissera com desdém. Tinha gosto de cuidado, tinha gosto de um lar que ela nunca soube construir, apenas decorar. As lágrimas de Vanessa caíram sobre o prato, salgando o doce. Ela desabou, não um choro contido de etiqueta, mas um choro feio, soluçado, de quem está sendo quebrado para ser refeito. Dona Maria não disse nada, apenas colocou sua mão calejada, áspera e quente, sobre a mão fria e cheia de anéis de Vanessa. O contraste era a imagem perfeita da redenção. A mão que trabalha cobrindo a mão que aponta. A mão que constrói, segurando a mão que destrói. A câmera se afasta lentamente, subindo em direção ao lustre de cristal. Vemos a mesa de cima. O banquete de caviar e champanhe foi esquecido nas laterais. No centro, brilhando como ouro líquido, está a travessa de vidro simples com o doce de abóbora. E ao redor dela, uma família sendo remendada pela linha invisível da misericórdia. A chuva lá fora parou completamente. A lua cheia rompeu as nuvens, iluminando o jardim e os portões dourados, aqueles mesmos portões que tentaram barrar o amor, mas que agora protegiam a verdade. Você percebe o que aconteceu aqui? A justiça humana teria expulsado Vanessa, teria aplaudido sua queda, teria se deleitado com sua humilhação. Mas a justiça divina, essa opera em outra frequência. Ela não quer destruir o pecador, ela quer destruir o pecado para salvar a pessoa. Vanessa aprendeu, da maneira mais dura, que o teto que a protegia foi pago pelas mãos que ela rejeitou. Ela descobriu que a classe não está no sobrenome ou na etiqueta da roupa, mas na capacidade de manter a doçura mesmo quando o mundo te oferece fel. E nós? Quantas vezes não agimos como Vanessa, valorizando a embalagem e desprezando o conteúdo? Quantas vezes ignoramos quem nos ama em silêncio,
cegos pelas luzes artificiais do ego. A tela escurece lentamente, deixando apenas o som suave de uma respiração tranquila e o brilho alaranjado do doce. Dona Maria venceu, não porque ela ficou com a mansão, mas porque ela manteve seu coração intacto.